Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Obrigado. Que Deus continue a nos abençoar, falar aos nossos corações, falar ao coração da igreja. Irmãos, eu creio que nós temos aí bastante tempo para nós caminharmos. Vou convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Hoje nós vamos prosseguir de forma diferente. Eu vou ler todo o texto, depois nós retornamos nas partes aí do nosso texto. Essa é o fechamento aí do capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos do versículo 43 ao versículo 54. A versão da minha Bíblia é a Almeida atualizada, é a NAA. É a Nova Almeida atualizada. Pessoal da mídia, se não coloca aí a NVI, aí pode dar interferência aí na leitura dos irmãos. Vamos lá, irmãos. João capítulo 4, dos versículos 43 ao versículo 54. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual ele também tinha comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai de graça, louvado seja o teu santo nome. Nós cremos, Senhor Deus, no teu poder, na tua graça, na autoridade do teu Santo Espírito. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos em louvor e gratidão a ti, Senhor. Já, ó Pai, ouvimos neste lugar, Senhor, falar dos teus propósitos sobre as nossas vidas. Nós já cantamos, nós já adoramos, nós já louvamos a ti, Senhor Deus. E agora, ó Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Queremos, Senhor Deus, mais uma vez compreender os aspectos, Senhor Deus, da tua boa e perfeita vontade, para que nós possamos cumprir, Senhor, o teu propósito, o teu chamado sobre as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, para te servir, mas também, Senhor, queremos estar debaixo da tua autoridade, debaixo da tua vontade e fazer aquilo, Senhor Deus, que é a tua ordem sobre cada um de nós. Toma cada vida, Senhor, que se encontra, aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. Esteja, Senhor Deus, ministrando sobre cada coração.
com teu poder, com a tua graça, com a autoridade do teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Pai. Fala as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero prosseguir e hoje concluir aí com o capítulo 4. Na graça de Deus, nós já vencemos, hoje vamos estar completando 18 mensagens no Evangelho de João. E eu sei que tem muita coisa pela frente. É uma boa caminhada, tem muita coisa aí para nós entendermos e nós compreendermos aí neste Evangelho. Eu tenho falado aos irmãos, aqueles que estão conosco nos visitando, ou aqueles que nos acompanham através das redes sociais, todas essas mensagens, elas estão no canal da Igreja Batista na Campanha. Tu vai encontrar aí no YouTube. As 18 mensagens estão numa playlist, exposição bíblica no Evangelho de João. O irmão pode acessar, se assim o irmão desejar, e aí pode, então, compreender um pouco mais deste Evangelho que é tão enriquecedor na igreja, fala tanto ao coração da igreja, como também daqueles que desejam ter uma experiência com Jesus Cristo. Vamos, o nosso capítulo de hoje, ou o nosso texto de hoje, inicia com um novo cenário. Jesus Cristo sai dali daquela região, da região da Samaria, e agora ele vai para a região da Galileia. Eu vou pedir à mídia para projetar aqui um mapa. Eu quero conversar com os irmãos, e hoje eu vou colocar aqui um mapa. Geralmente a gente vai ouvindo aí essa mensagem, e a gente percebe que no Evangelho de João, nos Evangelhos, há tanta mudança de um local para o outro, de uma região para outra, e às vezes, pela nossa falta de prática ou de material, a gente não consegue entender muito. Não sei se esse é o primeiro mapa, né? Tá. O que a gente tem aí nesse mapa é a região específica onde o Evangelho se desenvolve, ou seja, esse é o mapa da Palestina, região da Palestina. Seria todo esse retângulo que os irmãos estão aí olhando. Essa é a região no tempo de Jesus Cristo, como estava ali a geografia. Mais ao sul aí, os irmãos estão vendo uma parte preta, ao sul é a região da Judéia. Nessa região está situada Barnabé e Jerusalém também, Emaús, Jericó. Essa é a região que compreende aquilo que a Bíblia fala sobre a Judéia. Há uma parte, os irmãos olhando aí para o lado oeste, tem uma partezinha rosa. Eu creio que talvez de longe não dê para o irmão enxergar. Essa é a conhecida faixa de Gaza. É onde está aí o conflito em nossos dias. Essa é a chamada região da faixa de Gaza. Essa região pertenceu aos judeus ou israelitas somente na época de Salomão. Aí depois de Salomão, já com as divisões, aí vem os filisteus, e os filisteus passam a dominar essa região. E então os israelitas perderam essa região, e a gente conhece aí a história que até hoje ela não pertence a Israel. Aí eu não vou fazer aqui uma comparação da região hoje, tá? Eu não consegui um mapa adequado para comparar com a região hoje. Mas Jerusalém é essa parte inferior. A parte do meio, a parte preta aí que os irmãos estão vendo, que tem um círculo preto ali, que é a segunda subindo, tá? Aos nossos olhos é subindo. Lá na região, na verdade, é descendo. Nós temos a região da Samaria. Lembra que o Jesus Cristo ele sai de Jerusalém, que é lá no final do capítulo 2, e ele então, no final do capítulo 3, ele então sai dali do final do capítulo 3, ele vai querendo ir para a região da Galileia, tinha que passar por Samaria. E eu falei que eles,
normalmente os judeus eles davam a volta, eles iam pela região da Pérea, ou eles faziam por mar, que é esse lado esquerdo aí que os irmãos estão vendo, mais a oeste em azul, é o mar Mediterrâneo. Era difícil os judeus fazer por essa região, mas alguns eles faziam. A maioria ia a pé, então eles subiam pela Pérea para não passar pela região de Samaria. E a parte mais ao norte é a região da Galileia. Região da Galileia estava a cidade de Nazaré, estava também Cafarnaum, que é uma Tiberíades, estava aí nessa região, que é onde agora Jesus Cristo sai. Então, o que está acontecendo? Capítulo 3, Jesus Cristo estava em Jerusalém, lá no final, ele sai daquela região e ele retorna para a Galileia. E ele passa, então, pela região de Samaria, que é o capítulo 4. Agora, o final do capítulo 4, ele já chegou na região da Galileia. E a cidade que está aí, esse oficial do rei, estava a cerca de 60 quilômetros de onde Jesus Cristo estava, que é em Caná. A região de Caná está na região aí da Galileia. Então era cerca de 60 quilômetros. Esse homem, ele fica sabendo a respeito de Jesus Cristo e ele então decide ir ao encontro de Jesus Cristo. Provavelmente ele tivesse informações ou do milagre que Jesus Cristo realizou ali na região de Caná, ou de alguns milagres ou algo que Jesus Cristo havia feito em Jerusalém. E ele vai então até o encontro de Jesus Cristo. Aí, por isso aí eu marquei nessa primeira parte, essa introdução para a gente poder entender essa geografia bíblica, para a gente ter uma melhor compreensão dessa mudança aí do cenário. E o que vai acontecer também no Evangelho de João, bem específico, é um segundo sinal de Jesus Cristo, da glória de Deus. Nós tivemos o milagre do casamento lá em Caná, e agora João narra um segundo milagre, que é a cura do filho deste oficial do rei. É muito comum confundir aí este homem com um centurião. Ele não é o centurião narrado pelos evangelistas Mateus e Lucas. Mateus narra a história lá em Mateus 8, versículos 5 a 18, e Lucas narra no capítulo 7, versículos de 1 a 10, a história do centurião. É muito comum as pessoas confundirem, ou alguém numa citação, confundir aí esses personagens, mas são pessoas diferentes. Então, chegando ali, versículo 45, assim chegou a Galileia. Os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Ele está aqui falando da festa que Jesus Cristo havia ido, após ele sair do casamento. Lá é aquele momento que Jesus Cristo entra no templo. É isso que o texto aqui está falando. Ele volta para citar o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Então, Jesus Cristo havia feito ali sinais, haviam tido milagres que não estão narrados no texto bíblico. João não narrou esses sinais. Alguns fatos foram narrados ali por João. O propósito de João era demonstrar a glória de Deus através de Jesus Cristo. É isso que João está aqui fazendo. E agora ele muda o cenário e ele então vai narrar um segundo grande sinal da glória de Deus através de Jesus Cristo. E então o texto prossegue
nos versículos 46, onde nós temos um novo exemplo de fé. Nós vamos identificar agora um outro exemplo. Nós vamos lembrar de Nicodemos, a fé de Nicodemos. Nós vamos lembrar da experiência de fé da mulher samaritana. Agora nós temos aqui, narrado por João, um terceiro exemplo de fé. E eu gostaria que você refletisse nesse personagem. O texto bíblico não fala o seu nome. Nós não temos aqui quem é este homem, mas é um oficial do rei. É alguém importante. Ele tinha uma graduação para Herodes Antipas, que era o rei que ele está aqui mencionando. E esse homem tinha também pessoas a seu serviço. Ele era uma pessoa respeitada, era um nobre, era um homem rico, mas ele estava passando por um problema, ele estava passando por uma crise e ele precisava de soluções para o seu problema. Eu vou voltar aqui o versículo 46. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Então nós temos que entender aquilo que eu mencionei. Jesus está em Caná da Galileia. A distância entre Caná da Galileia e Cafarnaum era onde este homem morava, era cerca de 60 quilômetros. Então não se dava para fazer esta viagem em meia hora a pé, ou numa montaria, que seja o tipo de transporte que aquele homem usava. Por ser um romano, muito provável cavalo. É muito provável que ele usasse cavalo. Os nômades que usavam camelos e outros tipos de montaria. Mas Jesus fazia as suas viagens a pé, e esse homem, então, chama Jesus Cristo para ir a pé até a sua casa. Olha como o ser humano funciona. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo à Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: irmãos, olha como funciona a nossa mente, o nosso coração. Aí não é diferente dos nossos dias, não. Percebam o que eu vou falar para os irmãos. Não é diferente dos nossos dias, não é diferente do tempo que nós estamos vivendo. O ser humano, ele continua tendo que palpar as coisas, ele precisa pegar. A experiência de fé do ser humano, ela não basta somente dobrar o joelho, orar, falar com Deus ou ler a Bíblia. Para ele não serve somente isso. Ele precisa de coisas que ele possa palpar, que ele possa se apegar. Às vezes, nós não entendemos nem mesmo o propósito de Deus sobre as nossas vidas, porque nós queremos materializar aquilo que Deus quer para cada um de nós. Hoje nós falamos, através do Ministério de Missões, sobre chamado. Qual é o seu chamado? Irmãos, nosso primeiro chamado foi para servirmos ao Senhor. É simples. Servir em que área? Fazendo a tarefa mais simples do reino de Deus. Não importa a área. A tarefa mais simples do reino de Deus. Os irmãos viram ali, propositalmente eu coloquei ali
algumas imagens de irmãos fazendo pintura, ajudando na pintura da igreja. Isso aconteceu no ano passado, por ocasião do aniversário da igreja. Esse mês aí a igreja estava sendo pintada, há um ano. Irmãos, coisas simples, que precisam fazer parte da nossa vida, e nós precisamos estar dispostos a nos submetermos a essas questões tão simples. Quando Jesus Cristo questiona aquele homem, ele confronta, e a resposta de Jesus Cristo para aquele homem não era confrontar diretamente a ele, mas era para chamar a atenção das pessoas que estavam à sua volta. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. A igreja dos nossos dias está buscando profecias. As igrejas dos nossos dias estão buscando revelações, mas não querem ter uma vida com Deus, mas não querem se submeter a uma vida de santidade na presença do Senhor, mas não querem experimentar uma vida de relacionamento com Deus. São coisas simples que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para estar junto dEle, fazendo a vontade dEle, nos submetendo a Ele. Por isso, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, Ele nos ordena a estarmos debaixo da sua vontade e ensinando pessoas a fazer tudo o que Ele ordena. Aquele homem continuou insistindo com Jesus Cristo. Jesus Cristo olhava para aquele homem, e olha que não era uma distância curta, eu mencionei aqui, são 60 quilômetros para percorrer, para que Jesus Cristo fosse até a sua casa, e ele não sabia se iria encontrar o seu filho com vida, mas ele ainda assim continuou a insistir: Senhor, venha antes que meu filho morra. Quantas são as nossas experiências, as nossas lutas, os nossos desafios, que nós precisamos estar clamando a Deus por graça, por misericórdia, antes que o momento mais difícil aconteça, antes que aos nossos olhos não haja mais esperança. Esse é o nosso conflito. Essas são as nossas lutas diárias, que nós travamos diariamente, porque aos nossos olhos é impossível. Aos nossos olhos é muito difícil. Aos nossos olhos não tem como fazer. E aí então nós encostamos, deixamos de lado, e quando é na área da enfermidade nós lamentamos, quando é na área material, nas coisas que nós temos que alcançar, naquilo que nós temos que conquistar, nós vamos abandonando porque aos nossos olhos é impossível. Mas essa palavra deste homem, a insistência, o homem que não conhecia Jesus, ele era um romano. Quando nós encontramos lá no livro de Atos, seria um gentio. Um homem que vivia debaixo da idolatria romana, que não cria em Deus e nem mesmo aceitava os judeus. Os judeus para os romanos era a escória da humanidade. Era assim que os romanos consideravam os judeus, a escória, a pior espécie. Era por isso que os romanos oprimiam tanto os judeus. Agora esse homem tem que mudar os seus conceitos, mudar a sua
a sua cultura, a sua tradição, os seus valores, tudo isso ele tinha que abandonar em propósito da salvação do seu filho. Era a preocupação que ele tinha, era a prioridade que ele tinha, a salvação do seu filho. E aí então o que ele faz? Ele vai em busca de Jesus. Ele queria fazer tudo pela vida do seu filho. E aí então ele vai em busca de Jesus Cristo. Ele vai em busca do Senhor. E ele não conhecia Jesus Cristo como os judeus conheciam ou deveria conhecer através das Escrituras. Ele havia ouvido falar de Jesus Cristo porque Jesus Cristo fez milagres. Deixou alguns sinais. Ou algo que Jesus Cristo fez que foi contado para aquele homem. Então, ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi em busca da esperança, em busca da solução para os problemas que ele estava enfrentando. Quantas são as lições que nós aprendemos com este homem? Vivemos num mundo de incredulidade espiritual. Vivemos num mundo de descrença espiritual, onde as pessoas têm buscado apenas uma religiosidade, mas não vivem os verdadeiros valores da religião a qual elas professam. Vivemos num mundo onde ser cristão verdadeiro, entregar a Cristo, entregar a vida a Cristo, servir ao Senhor, desentoa em meio a tantas tradições e culturas. Os próprios cristãos dos dias de hoje, eles estão buscando mais as suas coisas materiais do que realmente desejando viver uma vida na presença do Senhor. E ele, conversando com Jesus, a resposta que ele tem de Jesus, depois de ele falar: meu filho está morrendo, venha depressa, ou vamos depressa até a minha casa. É a resposta de Jesus. Hoje, nos nossos dias, seria uma grosseria. Jesus Cristo, como é que pode Jesus Cristo falar isso para alguém? Quem que ele pensa que é? Se não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Liguei para Jesus e falei: corra, que meu filho está morrendo. Ele vai me dar uma resposta dessa. Deus, Senhor, quer falar aos nossos corações. Quer tratar conosco de uma maneira pessoal. Senhor, venha antes que meu filho morra. E aí Jesus Cristo dá uma resposta, que aquele homem, ele, no primeiro momento, ele não creu, mas ele foi. Ele atendeu. Vá, o seu filho vai viver. O texto no hebraico, ou desculpa, no grego, ele diz: o seu filho vive. Porque quando Jesus Cristo fala essa frase, imediatamente o filho daquele homem foi curado. Ainda que a nossa tradução no português diz: o seu filho vai viver. Alguns teólogos talvez alguns teólogos dizem que a ideia de Jesus é: vai até a sua casa, que você vai encontrar o seu filho vivo. E aí então seria um momento para aquele homem futuro. Mas imediatamente, quando Jesus Cristo fala esta frase: vá, o seu filho vai viver, o seu filho vive, o seu filho foi curado. Aqui nós temos Jesus Cristo revelando a glória de Deus através do atributo onipresença.
Cristo estava ali na pessoa de Deus, presente em carne, conversando com aquele homem, mas imediatamente, através do Espírito Santo de Deus, que também é o próprio Deus, aquele menino foi curado. Isto se chama onipresença. Jesus Cristo revelando-se como o próprio Deus. Poder para curar à distância. E aí então, aquele homem, agora, ele tem que lidar com o seu coração. Quantas vezes nós queremos agir com Deus da mesma maneira? Se não estiver presente, não há cura, não há milagre. Nós queremos materializar Deus em nossas vidas. E é por isso que hoje as pessoas, elas querem experiências sobrenaturais para que elas possam crer ou servir ao Senhor. Elas querem algo que seja fenomenal sobre a vida delas. É algo que transcende o entendimento delas, para que elas possam crer. Elas não conseguem acreditar nas coisas mais simples desta vida. No cuidado de Deus da maneira mais simples desta vida. No simples respirar nosso. No simples acordar nosso. Entendendo o cuidado de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E muitos não conseguem entender, e é por isso que, conforme eu falei, as pessoas continuam buscando uma materialização de Deus através de profecias. Elas não conseguem crer que a Bíblia é a profecia de Deus, mas elas querem ouvir alguém falar ou alguém revelar algo para a sua vida. Elas não conseguem ouvir Deus falar com ela na sua própria língua. Elas querem que Deus fale com ela em algum outro tipo de idioma que o mundo não conheça. É desse jeito que nós estamos criando uma cultura evangélica ou cristã, onde as experiências chamadas sobrenatural, elas estão acima da vontade de Deus. Jesus Cristo nos prova a nossa fé quando nós acreditamos na sua simples palavra: vai, teu filho vive. Aquele homem teve que lidar com seu próprio coração e ele teve que então ir embora. Esta passagem ela é semelhante ao centurião por causa disso, porque eram pessoas sujeitas a ordens e elas tiveram que simplesmente também obedecer. Essas são as semelhanças. E aí então nós prosseguimos com a segurança da nossa fé. Versículos 51 então nos diz o seguinte: quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor e informaram. É nesse texto, é nessa frase aqui que a gente vê que aquele homem ele precisava concretizar a sua fé. Porque ele poderia simplesmente dizer aos seus servos: não, eu sei que ele já está bom, que ele já foi curado. Mas não, ele queria confirmar se foi Jesus que realmente curou o seu filho. E por isso ele então faz esta pergunta: a que horas o seu filho havia se sentido melhor? E a resposta dos seus servos: ontem, a 13h a febre o deixou. Talvez na sua Bíblia você vai encontrar às 7h, tá? Porque o horário romano começa 1h06 da manhã, então 7h seria 1h da tarde.
E aí a resposta dele, a 1h a febre o deixou, e aí o versículo 53, com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Essa é a experiência daquele homem. Porque aí aquele homem contou aquilo que havia acontecido. Por isso, toda a sua casa creram. Ele e toda a sua casa passaram a crer em Jesus Cristo. O texto não está dizendo que eles creram que Jesus Cristo era o Salvador. Apenas eles creram que foi Jesus Cristo quem o curou. E eu quero abrir aqui um parêntese. Esse é um parêntese teológico. Nós precisamos, é uma reflexão teológica. Nós precisamos entender. É por isso que muitas das vezes nós encontramos pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, que têm uma experiência cristã, ainda que elas não tenham entregado a vida a Jesus Cristo. É porque elas também acreditam que Jesus Cristo tem poder. E por isso que elas buscam a Jesus. Mas quando elas são convidadas a ter uma experiência com Deus, diferenciada, maior, de entrega, de renúncia na presença de Deus, elas param. Daqui para frente eu não desejo ir. É apenas uma conjectura que eu estou aqui fazendo. É porque aquela família, ela creu. Ele e toda a sua casa creram. Não é a mesma experiência que Cornélio teve com Pedro. Porque Cornélio, após crer, todos da sua casa foram batizados. Passaram a professar a fé em Jesus Cristo. Quantos em nossos dias, ainda que eles tenham tido uma experiência religiosa, eles tenham tido um impacto com o poder de Deus, eles confessam ou professam que creem em Jesus Cristo, mas eles não fazem uma entrega. Eles não entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eles paralisam ali. Isso é a religiosidade que eles estão vivendo. Eles não querem fazer renúncias. Eles não querem entregar a vida a Cristo. Eles não querem servir ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a experiência religiosa dos nossos dias. Essa é a experiência religiosa do nosso mundo. Quantas foram as experiências de estudo bíblico que nós já ministramos, e aí então quando nós caminhamos naquele processo do estudo bíblico, e agora, o que o Senhor quer que você faça? Entregue a sua vida a Ele, seja batizado, conforme nos diz o texto bíblico de Mateus, capítulo 28. Aquele que crer e for batizado será salvo. É porque você precisa crer, mas você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter uma experiência de fé e entregar a vida a Jesus Cristo. É confessar Jesus Cristo diante dos homens, declarando: Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. E aí então prosseguir com o batismo, que é a nossa pública profissão de fé. E aí a pessoa não aceita. Quanto a isso eu não quero não, porque eu já sou religioso, ou eu já sou da igreja tal, da igreja, ou dessa igreja, ou daquela igreja. Dessa maneira. É apenas uma experiência religiosa que as pessoas estão vivendo, mas elas não querem uma vida com Cristo, elas não querem fazer uma entrega ao Senhor Jesus. E aí o versículo 54
encerra: este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. E aí então encerra o primeiro sinal, seria das bodas de Caná, e o segundo sinal, então, a cura deste menino. E essa é a experiência deste homem. E é mais um sinal onde o Criador revela a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero concluir te dizendo o seguinte: irmãos, a aflição que este pai estava passando, ou ele estava experimentando, muitos de nós também temos experimentado. A fé. Muitos de nós temos que lidar com a nossa fé. O que é a nossa fé? Eu não estou falando da fé de Hebreus, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós não podemos ver. Eu estou falando de você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, e entregar a sua vida a Cristo Jesus, e deixar que Jesus Cristo conduza a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo nos fala que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem até aceita, reconhece que é um pecador, mas ele não quer fazer a entrega ao Senhor. É dessa fé que eu estou falando, da necessidade de nós termos tanto desejo de estarmos na presença de Deus, que nós estamos dispostos a fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Esse é o impacto na vida deste homem. E uma pena, né, que João não continuou narrando a história deste homem para a gente. O texto apenas para aqui, para deixar que nós possamos refletir e aplicar na nossa própria vida a experiência deste homem. Ele é impactado pela fé e ele é levado até Jesus. Ele tem uma resposta de Jesus, mas ele precisava de uma reação. E a reação que aquele homem teve precisa ser a reação do nosso coração. Nós não podemos colocar a experiência daquele homem na nossa vida. O exemplo, a experiência que ele viveu foi a experiência dele. Mas como eu estou lidando com o meu encontro com Deus é particular, é pessoal. Você está tendo uma oportunidade de ter um encontro com Deus, um encontro com o Senhor. Você está apresentando ao Senhor as suas lutas, as suas súplicas, o teu clamor. E o Senhor está falando ao teu coração: vá. A tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. Aquilo que você apresenta diante de mim, eu estou pronto para realizar. Eu estou pronto para mudar a tua história. Eu estou pronto para fazer um grande milagre na sua vida. Mas você precisa ir agora. Você precisa caminhar a sua vida, mas crendo em Jesus Cristo. Crendo que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Quando nós voltamos para aquela família, ele e toda a sua casa creram. Há alguns comentaristas que vão citar mais tarde o nome aqui deste homem. Há alguns relatos que poderia ser pessoa ou família tal. Mas João não estava preocupado com isso não. Porque João se limita a dizer que eles creram. Não era ainda o momento de se batizar, não era o momento ainda deles se tornarem seguidores de Jesus Cristo, mas a família deles tiveram um impacto, tiveram uma experiência. E é assim que nós precisamos entender na nossa própria vida.
o impacto da palavra de Deus em minha vida precisa transformar a minha vida. O impacto da palavra de Deus na sua vida precisa fazer uma mudança na sua vida, em atitude e em fé diante do Senhor, para que realmente você possa colocar em prática aquilo que Deus está fazendo. E Deus tem nos chamado a essa experiência de estarmos junto a Ele, fazendo assim a vontade dEle. Que Deus o abençoe. Que a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o amor de Deus esteja sobre você, na sua caminhada. Mas que os sinais da glória de Deus sobre a sua vida possa mudar a tua história, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé e nós vamos ter um tempo de oração. Irmãos, eu quero convidá-los nesta noite a colocar o seu coração na presença do Senhor. Desafiá-los nesta noite a sair daqui e receber esta palavra de Jesus Cristo: vá, a tua história vai mudar. Mas olha, creia nessa palavra, mas ande junto com Jesus e faça a vontade do Senhor. E pode ter certeza, porque é bíblico, a tua história vai mudar, a tua vida vai mudar. Pode ter certeza que Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua caminhada. Entenda que essa mudança é nós vivermos uma vida na presença do Senhor. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Glorificamos a Ti, Senhor Deus, nesta noite e colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as vidas, ó Pai, que aqui estão nos ouvindo. Assim como este homem, Senhor Deus, o nobre, uma pessoa importante na sociedade, uma pessoa respeitada ali na sua sociedade, ele vai ao encontro de Jesus em busca de uma solução para o seu problema. E ele encontra essa solução, Senhor Deus. Ao retornar para casa, ele vê o grande milagre realizado pelo teu Filho Jesus Cristo. Assim seja a nossa vida nesta noite. Estamos colocando, Senhor Deus, as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos familiares, Senhor Deus, diante do teu altar. Nós clamamos, Senhor Deus, para que, através do teu Santo Espírito, algo possa acontecer, a nossa história possa mudar, um milagre possa acontecer, Senhor Deus. Mas, ó Pai, a Tua palavra nos ensina que precisamos caminhar ao Teu lado. A Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, que precisamos estar juntos de Ti, ó Pai. Por isso, ministra sobre o nosso coração, ó Pai, com poder e com graça, com a Tua autoridade. Fala conosco, ó Pai. Fala as nossas vidas, ó Pai. Que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, com o poder da Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito, nós possamos sair daqui deste lugar com as nossas vidas transformadas, com as nossas vidas impactadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, eu quero agradecer, Senhor Deus, por esta noite. Eu quero agradecer, Senhor Deus, por esta semana também que se inicia. Estamos, Senhor Deus, caminhando, ó Pai, para o término do mês de novembro, Senhor. Iniciando então, ó Pai, o mês de dezembro, com tantas programações, comemorando, ó Pai, o aniversário desta igreja. Assim, ó Pai, como já temos falado e orientado, Senhor Deus, que este mês de novembro precisa ser um mês marcado, ó Pai, pelas evidências do trabalho da Tua igreja aqui nesta cidade. Senhor, que Tu venha marcar a vida, ó Pai, dos membros desta igreja, daqueles que têm congregado conosco, através, ó Pai, daquilo que nós temos realizado. Tu, Senhor Deus, tem usado esta igreja como a instrumentalidade da Tua palavra nesta cidade. Que nós possamos, Senhor, estarmos
debaixo da tua boa e perfeita vontade, fazendo, Senhor Deus, aquilo, ó Pai, que tu tem para cada um de nós. Cumprir então, Senhor Deus, o nosso chamado. Ministra sobre a tua igreja no decorrer desta semana. Abençoa os teus servos. Abençoa, ó Pai, o teu povo em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito abençoe a toda a igreja e a todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos e dê a todos uma boa semana em nome de Jesus. Amém.